Está começando mais uma edição do programa Drops. Eu me chamo Karine Munhoz e comigo aqui no estúdio meu colega Pedro Carrizo. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo. Você certamente, que está nos assistindo, já ouviu falar sobre a mídia tradicional, os grandes veículos de comunicação, os grandes jornais, os grandes portais de notícia. Mas se você ainda não ouviu falar sobre mídia alternativa, fique ligado porque é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no estúdio. A mídia alternativa surgiu justamente como contraponto à centralização de informação dos grandes veículos. Aqui, conosco no estúdio, Guilherme Oliveira, editor-chefe do programa Correria. Uma mídia alternativa que surgiu na internet com a intenção de discutir sobre cultura, diversidade, mobilização social, direitos humanos, entre diversos outros temas. Guilherme, é um prazer contar com a tua presença aqui no estúdio. Eu gostaria que tu nos contasse o que é a mídia alternativa e quais são as principais diferenças entre a mídia alternativa e a mídia tradicional. Certo. Bom, primeiro quero agradecer então ao Pedro, a Karine e aos demais membros do grupo pela oportunidade de poder estar aqui na Uniriter hoje falando sobre mídia alternativa. Colocar para vocês que a gente tem uma visão marxista, a gente parte de uma visão marxista da sociedade. Que quer dizer o quê, né? Que a sociedade é dividida em classes, o proletariado e a burguesia. Bom, esses são termos bem tradicionais, assim, bem científicos. E, então eu gostaria de desmistificar, assim, botar outro significado para que todo mundo possa compreender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vamos botar que vai ter uma votação sobre o aumento do salário mínimo para os trabalhadores. Aqueles que são contra o aumento do salário mínimo são a burguesia, são os detentores dos meios de produção, né? E aqueles que querem o aumento do salário mínimo é o proletariado. Na sociedade que a gente vive no Brasil, a gente vive numa sociedade capitalista, onde quem domina a sociedade é a classe dominante, que é os detentores dos meios de produção. Então, não só os governos, geralmente, sempre refletem, com raras exceções, os interesses dessa classe dominante, como a própria imprensa, não é? Então, a imprensa que a gente tem, a grande mídia que a gente tem no Brasil, ela reflete os interesses da elite, não é? Tanto que, se a gente for ver, a grande imprensa, ela não tem a cara do povo brasileiro. Ela tem uma cara branca, europeia, com padrões estéticos também europeus, muito voltado para os Estados Unidos, né? Também porque a elite brasileira é muito vinculada com os Estados Unidos, então se hoje a gente apagasse, acordasse sem saber onde está e ligasse a televisão, talvez a gente imaginasse que não está num país da América Latina. Porque tu vai ver o Jornal Nacional, qualquer outros jornais, por exemplo, da Globo, até da Band ou SPT, não tem matéria sobre a Bolívia, sobre a Venezuela, sobre países aqui vizinhos, né? E muito menos questões que tocam ao povo, né? Tem, claro, exceções como a TV Pública, a TV Brasil, que já faz jornalismo diferente. Mas a gente não se apresenta como jornalismo alternativo porque a gente não cobre aquilo que a grande imprensa cobre. Ou seja, a gente não está a serviço dos interesses do grande capital, dos interesses da elite. A gente está a serviço dos interesses daqueles que lutam pelo aumento do salário mínimo. Então, a nossa concepção de mídia alternativa é essa. Cobrir, dar voz para aqueles que a grande mídia não dá voz, né? Também, se a gente for ver os protestos que tiveram, quando tinha um protesto, aqueles pelo impeachment, a Globo botava vários repórteres, entrevistar, e aí, olha só a família, coisa e tal. Quando era contra o impeachment, digamos, a favor da democracia, era só o Globocop que passava sem aprofundar nada. Já nós não. Bom, então a gente vai fazer aquilo que a mídia não está fazendo. A gente vai, entrevista o pessoal que está nas manifestações, aprofunda o tema, não é? Que é uma coisa que a grande mídia não faz também. Então a gente se coloca como mídia alternativa nesse sentido classista de estar vinculado à classe trabalhadora. Então, para ti, seria esse o papel dos veículos alternativos nesse tempo de democratização da notícia, de acesso mais fácil a diversas plataformas. Qual o papel da mídia alternativa, então, nesse ponto? Eu acho que o papel da mídia alternativa ele é bem concreto, né? Não é uma coisa abstrata. A mídia alternativa, por exemplo, ela tem uma grande importância para combater as opressões, para combater os preconceitos, por exemplo, né? Quero citar um exemplo aqui, que foi a, digamos, morte ali daquele espaço público que tinha em volta da Olaria. Não sei se vocês lembram, mas todo domingo um grande público LGBT se concentrava ali. Quem era esse público LGBT? Era a juventude da periferia, da região metropolitana, que não tinha dinheiro para sentar nos bares caros da Cidade Baixa, para consumir naqueles bares caros, então eles compravam alguma bebida, alguma coisa ali no Zafra e ficavam por ali. Aquilo ali começou a espantar a clientela que pagava no Olaria e naqueles bares ali da Redondeza. O que aconteceu? A Brigada Militar, o comércio local, em conjunto com a Zero Hora, moveram uma campanha e acabaram com aquilo. Ou seja, acirraram ainda mais o preconceito. Como é que a gente vem como contraponto? A gente vem como contraponto, por exemplo, fazendo pautas LGBTs, onde o LGBT da periferia pode colocar como é que ele é oprimido, como é que é a violência policial, como é que é o preconceito, por exemplo, desses comércios mais caros da Cidade Baixa contra ele, e aí tentar fazer uma campanha de conscientização para diminuir essa violência, né? Para que, por exemplo,
porque aí tem que ser colocado, a Zero Hora é responsável pelas agressões que os garçons do Pinguim fazem com os LGBTs, por exemplo. Então, para que isso não aconteça, a mídia alternativa é muito importante, para quebrar esses preconceitos, né? Muito obrigado. Nós vamos chamar agora o nosso repórter Lucas, que está lá fora, com o estudante Rafael, para falar um pouquinho mais sobre mídia alternativa. Bom dia, Lucas. Bom dia. Olá, Karine. Olá, Pedro. Olá a todos que nos acompanham. Rafael, explica pra gente como tu conheceu a mídia alternativa e por que tu a acompanha. Eu conheci a mídia alternativa em junho de 2013, por conta dos protestos que estavam ocorrendo, principalmente aqui em Porto Alegre, por eu ser porto-alegrense e tal. E eu comecei a acompanhar a mídia alternativa porque a mídia tradicional não estava me passando a veracidade que eu achava que deveria conter nas matérias, na cobertura. Eu achava que eles deveriam fazer de uma forma diferente, uma forma que passasse todo o conteúdo das manifestações, tudo, passasse tudo sem nenhuma manipulação, sem nada. E a mídia alternativa, por conta do Facebook, eu acabei conhecendo, acabou me passando essa veracidade. Aí, desde lá, eu comecei a acompanhar vários canais, várias páginas. Aí. E tu acredita que a mídia alternativa pode complementar a mídia tradicional? Complementar, eu não sei. Eu acho que ela pode ser um outro tipo de produção de informação. Eu acho que a mídia alternativa ela vai passar o que a mídia tradicional não passa. Então, a mídia alternativa não tem, a maioria não tem nenhuma pretensão de lucro, então eles vão passar de acordo com a ideologia dessa mídia e de acordo com o que o público quer assistir de verdade, não de acordo com o que a empresa, a emissora acha que o público deve assistir. Obrigado, Rafael. Obrigada, Lucas. Karine e Pedro, com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Obrigada. Guilherme, tu poderia nos dizer como funciona a construção da notícia no meio alternativo e como se dá essa identificação com o público? Bom, ela é diferente da mídia tradicional, né? Por exemplo, na mídia tradicional, eu acho que na própria faculdade você aprende, tem um produtor que corre atrás das fontes e monta a pauta, e quando o repórter vai, tá quase tudo pronto, né? A gente geralmente tem a pauta e a fonte geralmente surge na hora, né? Por exemplo, a gente cobre ocupações, protesto contra o aumento das passagens, então a gente tem a pauta, tem alguns contatos, então a gente chega lá, por exemplo, num protesto. Geralmente tem organizações, ele tem pessoas organizadas. A gente muitas vezes fala com o dirigente, e aí tem alguém para indicar para falar, coisa e tal, e aí já tem uma fala que vai mais no sentido daquela organização. A gente tenta contemplar todo mundo que está nos protestos, né? E a gente tem um público já que tem identidade com o projeto, então muitas pautas surgem todo dia. A gente, inclusive, hoje não tem perna para cobrir tudo que surge de pauta, né? E às vezes a gente também não consegue ter aquela organização de sentar antes, vamos produzir direitinho, coisa e tal, porque a correria é tão grande, daí o nome até do programa, né? Sim. Programa Correria, que é ligar só o seguinte, agora que nem a ocupação Lanceiros Negros, vai ter a desocupação agora, chegou a reintegração de posse. Nós temos que ir para lá daqui a pouco, vamos chegar lá com a câmera na mão, microfone, e mais ou menos a gente já conhece os personagens, né? E faz a cobertura, assim, geralmente que se dá a construção, né? Como o grande público pode te conhecer, pode conhecer o trabalho do Correria? Tu não podia dizer aí as páginas que tu está vinculado? Bom, a gente tem a página no Facebook, né, que é Programa Correria, bota ali Correria TV, já aparece. E volta e meia a gente faz algumas parcerias, né? A gente já fez parceria com o Sul 21, com o Brasil de Fato, e agora está fazendo uma parceria com a TV Restinga, que é uma TV comunitária, um veículo de comunicação alternativa da Restinga, né? E aí por aí é que a gente vai divulgando nosso trabalho, é mais pelas redes sociais. A gente, inclusive, quer expandir mais agora, tem um bom site, conseguir também ter um canal no YouTube que funcione com mais periodicidade, mas hoje, principalmente pelo Face. Ok. E sobre a rentabilidade da mídia alternativa, ela se torna rentável? Ou ela é um investimento a não se fazer? Não, a mídia alternativa, mais do que nunca agora, né, com essa campanha que a grande imprensa está fazendo para destituir a presidente eleita Dilma e movendo essa campanha de ódio, que inclusive está segregando como se quem fosse de esquerda fosse um criminoso, a mídia alternativa hoje ela surge com muita importância, né, com muita relevância. Então tem muitos atores sociais, entidades sindicais, por exemplo, federações, coisas e tal, que estão começando a ver, não, nós temos que apoiar um projeto de mídia independente ou vamos todo mundo para o saco, né? Então a gente consegue, volta e meia, rentabilizar o projeto através de entidades sindicais. Guilherme, a gente agradece muito a tua participação aqui no programa, tá? Nós acabamos o programa aqui, nos encontramos na próxima edição do Drops. Muito obrigado.